Boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você esteja ouvindo e vendo esse vídeo, que ele possa servir de bênção para a sua vida. E hoje vamos fazer mais uma reflexão na palavra do Senhor, no livro ainda de Gênesis, sobre Abraão. Todos nós sabemos que Deus chamou Abraão para ir para uma terra, entendeu? Deixar toda a família e ir para uma terra que ele diria a ele qual seria. Deus em momento nenhum falou que Abraão ia para tal terra, não, ele falou que era para ele deixar os pais, a família e ir para o lugar, para a terra, a qual Deus o levaria. E assim Abraão foi, nós não tivemos, né, a discórdia, por conta da discórdia entre os pastores de Abraão e de Ló, que eles tiveram que se separar, e Abraão, mesmo tendo o direito de escolher, deu o direito de escolha a seu sobrinho, a Ló, né? E hoje nós vamos para o capítulo 22. Foi um pulo bem grande, né? E no capítulo 22, nós vemos Deus pedindo a Abraão o seu único filho, a Isaac, porque Ismael também era filho dele, mas o filho da promessa era Isaac. Ismael foi uma escolha ruim que Sara fez, né? De dar sua serva Agar para que pudesse ela ter filhos através dela. E não deu muito certo não, né? A situação não ficou muito boa, mas assim, e depois disso tudo, Deus pede a Abraão o seu filho, seu único filho, o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a Abraão, que lhe daria. E Abraão não questionou a Deus sobre isso. Isso é que é fé. Ele sabia, ele tinha dentro de si mesmo, que mesmo se o filho dele chegasse a morrer, se ele chegasse a oferecer ele como um sacrifício, Deus o ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa, e a promessa não podia morrer. E Abraão foi, e quando ele chegou no monte, né, que ele ia subir o monte, que Deus tinha falado para Abraão qual seria, ele disse ao seu moço: ficai aqui, que eu e o moço vamos subir e oferecemos o sacrifício e nós voltaremos. A convicção que Abraão tinha era tão grande que Deus ia prover alguma coisa, ia fazer alguma coisa, que não ia terminar assim a sua história, a história do seu filho, que ele foi e disse que ia voltar. Porque ele tinha no coração aquela convicção que ele ia voltar, porque ele sabia o Deus que tinha prometido a ele. Mesmo assim somos nós, meus irmãos. Às vezes Deus nos promete alguma coisa e nós ficamos assim naquela ansiedade, que Deus prometeu, e a gente fica naquela ansiedade. Mas aí Deus vai e pede algo para você fazer. Aí você não vai fazer. Ele pede para você dar uma mensagem a alguém. Tem pessoas que estão morrendo lá fora,
ou falta de uma mensagem, querendo ouvir da tua boca uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, que você possa chegar até esta pessoa e ver a carência dela, como está grande, e você possa dar a ela. E Deus fez o que com Abraão? Deus, ele pegou o menino perguntou ao pai: pai, a lenha, eu estou vendo o cutelo para imolar, eu estou vendo também. O fogo, para fazer o material para fazer fogo, eu estou vendo. Mas o cordeiro, onde está o cordeiro, pai? E Abraão disse a Isaque: o cordeiro, Deus para si proverá. E Abraão amarrou o seu filho. Eu acho que essa foi a maior dor que ele sentiu. Amarrou seu filho e colocou ele sobre o altar, né? Primeiro ele arrumou o altar, primeiro ele fez um altar. Primeiro ele fez o altar e depois ele botou a sua oferenda lá. Aquilo que Deus tinha pedido para Abraão, e ele colocou o seu filho ali, amarrado. E quando ele pegou o cutelo para tirar a vida do seu filho, oferecendo a Deus, o anjo bradou desde o céu: Abraão, não faças isso com o moço. Agora eu sei que você teme a Deus. Abraão, ele foi um homem que teve mais fé. Desses heróis da fé, né? Esses heróis do Antigo e do Novo Testamento, esses heróis, as pessoas que se prontificaram a fazer a vontade de Deus. Eu acho que ele foi um dos mais que teve fé. Mas apesar disso, ele mentiu. Quando ele foi para o Egito, ele pediu a Sarai, nesse tempo era Sarai, que falasse que era irmã dele, não dissesse que era esposa dele. O que não era uma coisa totalmente mentira, porque realmente Sarai era irmã de Abraão por parte de pai. A mãe era diferente, mas o pai era o mesmo. Mas Abraão era casado com Sarai. Mas ele teve medo, porque naquele tempo, quando uma pessoa, um homem chegava com uma mulher muito bela, muito bonita, o faraó e os reis que tivessem neste lugar, eles tinham essa mania de matar o esposo e ficar com as mulheres. E Abraão temeu a vida por conta disso. Olhe, um homem que teve a fé renovada ao ir, né, oferecer seu filho. E ele teve medo. Ele teve medo de perder a sua vida por amor a Sarai. E Sarai era uma mulher muito bonita, que onde ela chegava, ela chamava atenção por isso. E ele temeu. O que eu quero dizer com isso? Que nós não somos perfeitos. Nós somos totalmente imperfeitos. Abraão, da mesma maneira que ele acertou, ele também teve os seus erros. Ele era amigo de Deus. Deus considerava Abraão amigo de Deus. Amigo dele. Amigo de Deus. Você sabe o que é Deus considerar uma pessoa amigo dele? É muita coisa.
E como nós também, às vezes, Deus nos pede uma pequena coisa e nós nos negamos a fazer. E Abraão, ele foi, Deus pediu a ele o filho, o único filho, o filho da promessa. E ele foi oferecer a Deus. E ali naquele momento, como quando o anjo bradou, ele tirou o menino, eu creio que deve ter chorado, né? E pegou e viu um cordeiro enroscado lá no monte. E ele pegou aquele cordeiro e foi a oferenda que ele deu a Deus, foi aquele cordeiro. E ali, aquele ato de Abraão foi o que testificou de Jesus Cristo. O cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não adiantava mais, Deus não estava mais satisfeito com matar cordeiros, matar isso, matar aquilo, para que pudesse ser redimido. Ele queria uma coisa definitiva. Ele não queria mais paliativo, que você hoje estava fazendo e depois ficava do mesmo jeito. Não. E aquilo ali tinha que ser sangue. Tinha que ser o sangue de uma pessoa santa, uma pessoa que não tinha pecado algum. E Deus fez assim. E ali, naquele mesmo momento, ele fez aquele pacto com Moisés. Assim como não me negaste o teu filho, ele não negaria também o dele. E foi Jesus e veio ao mundo e passou por tudo que passou, fez milagres, curou, ressuscitou pessoas, pregou a mensagem e depois foi levado ao matadouro, morreu por meus pecados, pelos nossos pecados. E hoje nós temos o livre arbítrio de servi-lo ou não servi-lo. Que você possa escolher servir a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Sabe o que quer dizer uma tal maneira? É uma coisa que você não sabe explicar. É uma coisa tão profunda, tão grande, tão imensurável, que você não consegue expressar. De que maneira Deus amou o mundo? Que deu o seu Filho para resgate de cada um de nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, que sejamos como Abraão. Que Abraão, ele foi, perseverou até o fim, levou até o fim, ele chegou até o fim, teve muitos filhos. Depois que a Sara morreu, ele ainda casou com Quentura, ainda teve filhos com Quentura. E este foi mais uma reflexão sobre Abraão e sobre cada um de nós, sobre o que cada um de nós podemos entregar a Deus neste momento, em todo o tempo das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até amanhã com mais uma reflexão.